Como seria a sua oratória para anunciar que começou uma guerra com outro país? Iran's formerly supreme leader is dead in a matter of literally minutes. Donald Trump anunciou por uma peça de oratória, por um vídeo, que começou uma guerra com outro país e já anunciou os resultados da guerra com o Irã. E nesse vídeo eu vou te mostrar 9 técnicas que ele utilizou nessa apresentação de oratória. E a primeira delas é falar que o que você vai falar é importante. Tem gente que começa a sua apresentação já falando, não, eu tenho uma coisinha para falar aqui, não é tão importante, já vou acabar, tá bom, gente? Mas o Donald Trump começou diferente. Olha o jeito que ele começou. Have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Ele começou falando que o que ele vai falar é importante. Eu estou anunciando uma operação militar que o mundo nunca viu, foi uma das mais complexas, mais avançadas. Ele mostrou o valor daquilo. E ainda que você talvez pense, poxa, eu acho que ele exagerou assim e tal, mas ele conseguiu uma certa autoridade e atenção das pessoas. Você, se fizer isso de uma forma ética, você acaba ganhando autoridade e atenção das pessoas que muitos desperdiçam. Em vez de começar, pessoal, tem uma coisinha para falar aqui para vocês, já vou acabar. Por que você não fala, pessoal, o que eu tenho aqui para falar é importante porque vai ajudar a gente a ter melhores resultados no fim da empresa, vai ajudar a equipe a ficar mais integrada, vai ajudar vocês a entenderem um processo importante que eu tenho para apresentar. Mostre o que você tem de bom dos seus resultados, o que você acredita naquilo. E não seja o primeiro a desacreditar de você mesmo, já criticando a sua apresentação. E ele fez isso de uma maneira bem interessante. É claro que você tem que tomar cuidado para não ser exagerado e começar a desacreditar sua própria ideia de tanto que você a elogia. E aí eu te pergunto, nesse caso aqui do Donald Trump, você acha que ele exagerou nessas primeiras palavras de autoridade e de conquista de atenção, ou você acha que fez sentido? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar umas palavrinhas aqui através do vídeo. Ideia 2, é o inimigo comum estratégico. Tem muita gente que acaba ficando receoso, com medo na hora de falar em público, porque ele pensa que são duas coisas entrando em conflito. São as pessoas assistindo e ele apresentando. E aí fica, as pessoas estão me julgando, eles estão olhando para mim e tal. Mas você pode ter o inimigo comum estratégico. É como se você se juntasse às pessoas para combater um terceiro, que é o inimigo. E isso tira o peso de você ficar olhando para você, de você ficar se julgando. Você está olhando para um terceiro. E o Donald Trump fez isso, nesse trecho aqui, olha só. Avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against, basically, civilization. Percebe que aqui ele está mostrando que é os Estados Unidos contra os terroristas que estão acabando com a civilização. Então ele se coloca como que ao lado do público contra um terceiro, que são os terroristas. E você pode fazer isso de uma forma mais simples, né? não tão terrorista desse jeito, no dia a dia, com frases como, pessoal, o verdadeiro problema não é a nossa equipe, é o processo burocrático que está atrapalhando os nossos projetos. A gente precisa resolver essas questões burocráticas para a gente ter melhores resultados. É diferente você criar uma colisão frontal com as pessoas. O nosso problema aqui é a equipe que não trabalha direito. E aí sim, as pessoas vão começar a julgar você de uma forma muito mais intensa. Enfim, crie um inimigo comum para que as pessoas se juntem a você e não para que elas se juntem contra você. Isso tira o peso do holofote. Terceira ideia, humanize suas ideias. Vai ter muita gente que acaba trazendo muitas informações através de dados, gráficos, relatórios, e às vezes ela pode até estar certa, os gráficos estão corretos, só que os gráficos meio que desumanizam o que você está falando. Se você estiver falando sobre guerra, por exemplo, como ele falou aqui, será que só números, será que só gráficos traduzem bem a emoção, a intensidade do que você quer falar? E se você estiver falando de vendas, se você estiver falando da sua empresa crescer, será que é só um gráfico? Quando você quer convencer uma outra pessoa de um argumento seu, se você mostrar um lado mais emocional, mais humano, pode ser mais fácil para as pessoas entenderem sua ideia, te darem mais atenção, você se torna mais persuasivo e mais confiante para continuar o discurso. Deixa eu mostrar um trecho que o Trump faz isso.
Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, percebe o que ele fez? Ele está falando sobre a guerra, sobre os números, mas de repente ele trouxe sobre 3 soldados, a história, ainda que bem resumida, de 3 pessoas que tiveram maiores problemas, que vieram a falecer, e o sentimento que tem por aquelas pessoas torna o processo um pouco mais humano. E nisso, quando você também torna o processo mais humano, até para você explicar as coisas, pode ficar mais fácil, porque você coloca um pouco mais de emoção. É uma coisa que assim, você sentiu, não tem muito questionamento. E você, quando vai trazendo o que você sentiu, quando traz essa parte que não tem muito questionamento, você pode também diminuir a pressão sobre você, ficar mais tranquilo, e com isso você acaba performando melhor. E a gente tem a ideia 4, que eu chamo de missão transgeracional. Vai além do fato em si, ele coloca um apelo maior. Mas antes de te explicar e mostrar o trecho que o Trump faz isso, deixa eu te pedir uma gentileza. Se você gosta desse tipo de vídeo, de análise, de oratória, de entender como os líderes utilizam, me faz uma gentileza. Se inscreve no canal, é só apertar um botão, é gratuito, não tem custo nenhum para você, e dá o botão curtir e ativa o sininho, porque apesar de ser gratuito para você, isso traz um impacto muito positivo para você e para mim ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você vai receber mais vídeos como esse, o YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo, então acaba enriquecendo mais você. Você também dá um estímulo muito valioso para esse canal crescer. E eu te agradeço muito, você não sabe o impacto que isso faz para esse canal que eu estou construindo aqui, tá bom? Muito, muito obrigado por ter feito esse pequeno, grande gesto de gentileza. A ideia 4, então, é a missão transgeracional. Tem gente que acaba também desvalorizando o valor do seu projeto, no sentido de não dar uma grandeza suficiente para ele. E existe uma maneira de você dar uma grandeza que vai até além da importância presente, é uma importância futura do seu projeto. Olha como o Trump fez isso. Enfim, vamos ver. good purpose. We're undertaking this massive operation not merely to ensure security for our own time and place, but for our children and their children, just as our ancestors have done for us many, many years ago. This is the duty and the burden of a free people. These actions are... Qual que é a ideia aqui? Quando você coloca algo muito grandioso mesmo, quase que uma missão que vai até além dessa geração, vai para as próximas pessoas, você tira o seu ego do foco, inclusive para você mesmo. Você não está falando mais para você crescer, para você ter resultado, você não está com aquele peso interno dentro de você. Você está falando para atingir pessoas que vão nascer, crianças que vêm por aí. A coisa ganha uma missão. E quando você traz uma missão, não só para a sua oratória, mas para a sua vida, as coisas ficam mais leves. Você ganha uma energia extra, vai além do seu ego. Frases que você poderia também pensar na sua oratória. Olha, pessoal, se a gente implementar esse projeto agora, os próximos alunos vão ter um ensino médio muito melhor. Ou então, as próximas pessoas que vierem aí ao longo dos próximos anos, os nossos filhos vão receber um Brasil muito melhor, ou uma situação econômica, ou uma empresa, ou um processo, ou carro, sei lá, se você fabricar carro, o que for. Mas você dá um ar grande, um ar de missão. Essa missão pode ser para as pessoas, você pode trazer também uma missão para o meio ambiente, vai trazer um meio ambiente melhor, uma economia mais justa, algo que mais puxa para os valores, tá? E mais uma vez, quando você puxa para os valores, você tira o seu ego dali. É diferente de você falar, eu fiz esse projeto aqui, estou apresentando porque eu achei muito legal. Achar muito legal é diferente, falar que isso aqui vai ter um impacto muito grande para nós e até para as próximas gerações que vêm por aí. Percebe? Como isso te traz mais autoridade, mais atenção. Beleza. Ideia 5 é a chamada heróica fácil para ação. Bem, é o seguinte,
Você vai falar muitas coisas, vai trazer muitas ideias para as pessoas, mas por fim as pessoas podem se perguntar, tá, e daí? O que eu preciso fazer com isso? Esse fim do discurso é importante, porque por mais que você traga muitas ideias, as pessoas vão esquecer de boa parte do que você fala, mas se você deixar muito claro a parte final, essa chamada fácil para ação, essa chamada heróica fácil para ação, os resultados do seu pós-discurso tendem a ser mais tangíveis, porque as pessoas saem com um direcionamento mais claro. Deixa eu te mostrar como que o Trump fez isso. Won't be pretty. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. Seja corajoso, seja ousado, seja heróico, nós precisamos de você. São pequenas palavras, é uma frase mais compacta, mas isso facilita para as pessoas se lembrarem. E você também poderia falar assim no fim da sua apresentação, pessoal, testem isso que eu vou te falar, me deem feedback e vamos ter resultados juntos. É importante você também fazer isso de forma compacta. Quanto menor a sua frase, mais fácil. É que nem se você terminasse uma apresentação e precisasse colocar um marca-texto em algumas coisas. E quanto mais coisa você coloca marca-texto, mais difícil é de lembrar. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre o Lula e Bolsonaro, a oratória deles, e eles também fazem isso. Eles também chamam você para ação de uma forma específica. Vocês vão ver, eu vou deixar o link desses vídeos aqui, se você quiser entender também como esses líderes utilizaram isso. Mas essa técnica é uma técnica recorrentemente utilizada. No meio do marketing, a gente chama isso até de CTA, Call to Action, chamada para ação. Você vai ver, muitas propagandas são assim, no Instagram, no YouTube, a pessoa te fala alguma coisa e encerra. Então clique no botão abaixo. Então faça isso, então faça aquilo. Tem que estar clara essa chamada para ação. Tá bom? É diferente de você colocar assim, pessoal, tá, então apresentei, tá, caso vocês queiram, vocês podem, né, se não for incomodar vocês, podem falar comigo, ou então, se não der tempo, a gente fala no corredor, ou então fala com outra pessoa, sei lá, gente, mas vai dar certo. Fica um negócio confuso. Deixa claro, deixa específico o que a pessoa precisa e pode fazer. Beleza? Bem, agora eu vou te mostrar as ideias que eu entendo que você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Uma delas é a hipérbole excessiva. É aquela ideia quando você exagera excessivamente na dose. E aí, você na verdade começa a destruir sua credibilidade. Porque as pessoas vão ficar se questionando ao longo da sua apresentação se realmente aquilo que você falou, que vai revolucionar, que vai trazer todo aquele impacto, vai realmente trazer. Que pode chegar no fim, elas falam, pô, você na verdade é um mentiroso. No YouTube chama clickbait, quando tem uma thumbnail, que é a capa do vídeo, muito legal, e aí você vai, clica, e aí depois vê que não é nada daquilo. Às vezes você fica mais chateado com a situação do que satisfeito. E pro orador você também tem que tomar cuidado. Vai falar que o negócio vai revolucionar, vai ser isso, vai ser aquilo. Pô, na segunda e na terceira vez você já fica queimado. E eu entendo que isso pode ter acontecido com o Trump. E eu queria saber se você acha que isso faz sentido. Deixa eu mostrar o trecho que ele fala aí. Have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. Ninguém nunca viu nada parecido com isso. O mundo teve muita guerra, muita coisa ruim já aconteceu nessa história. E será que realmente ninguém nunca viu exatamente isso? Então o que acontece? Você traz uma frase extremamente forte, traz uma atenção muito grande das pessoas, e se essa atenção não for devidamente cultivada, valorizada, na verdade isso se torna pressão para você. As pessoas começam a te olhar com descrédito e isso aumenta o seu receio, a sua dificuldade de falar em público e bate no seu medo de falar em público. Tá? Então, cuidado com hipérboles excessivas, frases de impacto e tudo mais. Tá? Essa é uma derivação da ideia 1. Outra ideia, a sétima ideia técnica, é o descarte da empatia. Tem coisas que realmente são ruins e talvez aconteçam, mas se você falar de uma forma muito crua e nua, talvez você venha se afastar muito das pessoas. E teve um momento que o Donald Trump fala de uma maneira muito, eu diria, muito sem empatia. Assim, vai acontecer e é isso. Deixa eu te mostrar. Of
the fallen, and sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. But America will. É provável que vão acontecer mais mortes e é assim que as coisas são. Ah, tudo bem, né? Morram eles. Mas caramba, e se estiver falando de mim, que vou ali pra guerra, e eu que sou soldado vendo isso, simplesmente falar, caramba, vai morrer porque esse é o jeito que as coisas são. Pode até ser que por trás dos panos as coisas sejam assim, mas se você não demonstrar essa empatia, você atrai um certo descrédito das pessoas, as pessoas não vão gostar tanto da sua apresentação. Isso dificulta o seu sucesso enquanto orador e dificulta também para você ficar mais à vontade ali, porque as pessoas vão estar olhando ruim para você, elas não estão gostando do que você fala. Então, frase, por exemplo, ruim que você poderia utilizar não para falar de uma guerra, mas para falar do dia a dia. Pessoal, algum de vocês vão ser demitidos? E é isso aí, porque é assim que o mercado funciona. Fim da reunião. Ruim, né? Agora é diferente, você falar assim, pessoal, a gente vai enfrentar cortes complicados, difíceis, mas olha, cada desligamento vai ser tratado com o máximo de respeito e suporte que a gente conseguir dar para vocês dentro dos nossos limites. A gente quer que isso seja de menor impacto possível para vocês. Eu falei a mesma coisa, mas eu demonstrei muito mais empatia. E a minha oratória tende a ter muito mais resultado no segundo caso. Então eu sugiro que você demonstre mais empatia, mais valor pelas pessoas, sem necessariamente precisar mudar a essência do que você venha falar, tá bom? E a gente tem então a ideia 8, que é o vício da autorreferência excessiva. As pessoas, quando estão olhando a sua apresentação, vendo você apresentar, elas estão pensando muitas vezes o que eu tenho a ver com isso. E eu falo bastante isso no meu curso de como dominar o medo de falar em público. As pessoas muitas vezes não estão pensando se você está bom, se você está isso, se você está aquilo. Ela está pensando como eu me relaciono com isso. Resolve os meus problemas, os meus anseios. E quando você começa a colocar muito que, eu fiz isso, eu consegui aquilo, em detrimento do nós, esquecer de incluir as pessoas nos seus resultados, a tendência é que as pessoas venham a desgostar, a desvalorizar, a fazer cara feia perante a sua apresentação, e isso vai ser mais pressão sobre você e você tende a ter mais dificuldade de ter uma boa oratória. Deixa eu te mostrar um trecho que o Trump foca bastante no eu. The strongest military the world has ever seen. I rebuilt our military in my first term. I made a promise to you and I fulfilled that promise. Percebe? São dois trechos. O primeiro fala que eu que fiz isso, eu que reconstruí os militares no primeiro mandato. Depois fala, eu fiz uma promessa, eu cumpri essa promessa. Então tá bom. Você é muito bom, fique aí você. É diferente você trazer um espírito de equipe. Eu poderia fazer na vida real algo assim. Esse projeto só saiu porque eu trabalhei a noite inteira, porque eu era muito bom, eu sou muito inteligente, o resto da galera ficou só olhando. É diferente de eu falar, pô, graças ao esforço da equipe, às diretrizes que nós criamos desde o início, a gente alcançou o resultado. É claro que tem situações em que mais você trabalha e tem um desequilíbrio, sim, é natural. Mas cuidado na hora de você falar isso em público e reforçar muito o eu, tá? Porque, na verdade, é difícil você ter muitos resultados sozinho. Normalmente tem alguém que ajuda. E se você não der esse valor, você parece uma pessoa chata, você parece uma pessoa que não merece atenção, e aí a coisa desanda, como eu te falei. Você tem mais dificuldade de alcançar e conquistar o seu público, beleza? E a ideia 9 é o beco sem saída ou a falsa dicotomia. Isso acontece quando as pessoas reduzem um problema complexo a duas possibilidades. Olha só, ou você ama o Brasil ou você o deixa. É mais fácil para você explicar a sua ideia, só que é mais fácil para as pessoas também questionarem. Você tem que tomar cuidado com isso. Quando você simplifica demais a sua ideia, as pessoas podem questionar. Pô, mas será que é só Brasil ame ou deixe? Talvez se for uma pessoa que não entenda muito do contexto do assunto, pode ser que você de fato consiga passar despercebido, sem a pessoa ficar questionando demais. Mas quando você faz isso de forma exagerada, você pode trazer mais questionamento e atrapalha o seu discurso, atrapalha a sua autoridade, sua credibilidade. E teve um momento que o Trump fala isso. Ele fala que o Irã tem que receber imunidade total ou enfrentar a morte certa. Deixa eu te mostrar o que ele fala.
Deixa eu te mostrar o trecho que ele fala isso. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. Viu? Ele falou assim que ou a polícia depõe as armas e aí vai receber uma imunidade, ou então vai morrer de forma fatalista. No trabalho, no dia a dia, talvez como você poderia usar isso, esse dualismo. Pessoal, ou a gente usa essa teoria aqui que eu estou propondo para vocês de marketing, ou então a empresa vai falir. Cara, isso ganha muita atenção. Você coloca de uma forma muito dicotômica. Ou a gente segue a sua ideia, ou a gente vai falir. Ganha atenção? Ganha. Mas cuidado, porque o que as pessoas vão fazer? Será que é realmente só essas duas opções? Será que é realmente isso? E se não for, talvez você vai receber muitos argumentos desnecessários, vai receber muito descrédito de forma desnecessária. Uma maneira que pode ser interessante você colocar. Pessoal, embora existam riscos de mercado, nossa proposta reduz a margem de erro significativamente com base nesses dados. Eu acredito que esse é o melhor caminho com base nessa análise que eu fiz. É menos dicotômico, é menos, vamos dizer assim, é um pouco mais complexo e variável o cenário, mas você também coloca menos pessoas contra você, de forma, por ter simplificado demais. Tá bom? Então, são essas 9 ideias. Agora eu te pergunto, qual delas você acha que é a mais útil? De 1 a 9. Coloca aqui nos comentários para eu saber qual que você mais gostou nesse vídeo. E até a próxima.